Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Estamos em campanha de oração, cura interior, a cura da alma, uma cura espiritual. Hoje nós estaremos falando um pouco acerca de traição. Traição é algo que fere a alma, machuca, traz dores profundas dentro da alma do ser humano. Traição é uma dor amarga. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Alexandre, que trabalhava provavelmente com ele diz que era latoeiro, e esse camarada causou muito mal. Ele causou muito mal ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor lhe daria a paga. Que esse Alexandre, o latoeiro, receberia a paga pelas suas obras. Muito bem, amados. Eu quero, nesse dia de hoje, falar um pouco sobre traição. Desde o princípio, Deus abomina a traição. Desde o princípio, Deus abomina a infidelidade. A traição começou quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, quebraram a aliança que tinha com Deus. Quando deram ouvido à serpente, desobedecendo uma ordem divina. A traição é não cumprir com os compromissos feitos. Na história de Deus e o homem sempre tem sido infiel aos seus compromissos. Ainda que o homem seja infiel ao longo do tempo, podemos ver a própria fidelidade de Deus. A infidelidade de um homem para com Deus e também para com os outros homens, mas Deus se mantém fiel. Na Bíblia, amados, a palavra infidelidade aparece muitas vezes, sendo usado de outra forma, mas tendo o mesmo significado. Ela está ligada à infidelidade, deslealdade, adultério. A Bíblia também nos adverte a fugir de pessoas que são infiéis e condena a prática. Nossa palavra deve sempre ser cumprida. O nosso sim deve ser sim. O nosso não deve ser não. Tiago 5, verso 12. Então, a traição ou a infidelidade pode acontecer veja bem, entre Deus e o homem. Não que Deus vai trair o homem. Porque o primeiro caso conhecido é de Adão e Eva, que traiu a Deus. E também ao longo da história de Israel trai a Deus. E também da humanidade contra Deus. A própria humanidade tem traído a Deus. Judas, o traidor, traiu a Jesus,
que está em livro de Mateus 27, verso 4. E também existe a traição entre casais, onde o homem trai a mulher trai o homem. É aquilo que nós chamamos de a quebra do compromisso que fizeram um ao outro perante familiares, amigos e Deus. Existe também a traição contra os governos, quando os líderes governamentais quebram os acordos que fazem, podendo acarretar muitos problemas para o país. Também existe a traição da própria sociedade, quando uma das partes quebra a aliança que fizeram, levando ao prejuízo ou à ruína de uma delas ou de ambos. As consequências que muitas vezes a traição traz. Existe nesse grande sistema sempre um traidor. Então, o traidor sempre será envergonhado. O Salmo 25:3 diz: e também haverá castigo, como o exemplo do povo de Israel. Em todo o livro de Oséias, mostra-nos que houve um castigo vindo da parte de Deus sobre o povo de Israel, onde muitas vezes o traidor será apanhado na sua própria maldade. Provérbios 11, verso 6. Eu preciso pensar bem antes de assumir um compromisso com alguém, pois a quebra deste compromisso pode prejudicar e muito a vida, tanto do traidor como da pessoa traída. A traição, portanto, ela traz uma amargura, uma dor profunda, uma dor dilacerante na alma do ser humano. Existe uma história contada acerca de Júlio César, que arrancou Brutus de ser morto e fez dele um senador. Um dia, o Senado romano conspirou contra o imperador para matá-lo. E entre os algazes que apunhalavam o imperador, estava Brutus. Para Júlio César, Brutus era como se um filho, como se fosse seu próprio filho. Na agonia da morte, sendo cravejado pelo punhal assassino, Júlio César voltou-se para os algazes ou para aquelas pessoas que estavam matando, olhou fixamente para Brutus e diz assim: tu também, Brutus? Ele tinha Brutus como um filho. Agora, esta passagem que nós lemos, que fala sobre o latoeiro, os historiadores todos concordam que Paulo estava preso em Roma, aguardando o seu martírio. Em sua última carta, o apóstolo Paulo confessa que Alexandre, o latoeiro, lhe havia causado muitos males. Então todos os estudiosos da Bíblia afirmam que foi esse homem que delatou Paulo, levando Paulo em sua segunda prisão e, em consequência disso, ao próprio martírio de Paulo. Paulo foi traído e confessa a dor amarga que isso lhe causou. Paulo deixa bem claro:
Ele sentia uma dor profunda. Que esse Alexandre o latoeiro causou a ele muitos males. Esse Alexandre era alguém que Paulo estimava. Era alguém que Paulo amava. Mas ele traiu a Paulo. E isso causou uma amargura na alma do apóstolo Paulo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a traição é como uma punhalada nas costas, ou até mesmo como uma punhalada no coração. Quando o marido trai a esposa, ele está atentando contra a sua própria carne. Quando a esposa trai o marido, ela está ferindo sua própria carne. Quando isso ocorre, é como uma punhalada no coração. É como uma punhalada efetuada por alguém de quem esperamos um afetuoso abraço. Há muitas vítimas da traição que jamais conseguiram se recuperar dessa profunda dor causada pela traição. São cônjuges abandonados, são filhos rejeitados, são amigos desprezados. A palavra de Deus, porém, nos diz que, ainda que pai e mãe nos desampare, Deus jamais nos desamparará. Mesmo que tenhamos sido vítima de traição, mesmo que sintamos essa dor profunda, dilacerando nossa alma, Deus pode curar nossa memória amarga. Deus pode cicatrizar nossas feridas. Deus pode passar o bálsamo que irá cicatrizar a ferida da alma, que irá curar a feridas emocional. Existem muitas pessoas sofrendo a dor amarga de ser traído por pessoas amadas. Existe esposa sofrendo a rejeição do seu marido, a traição, o rompimento do compromisso feito diante do altar de Deus. Existem maridos também que são rejeitados pela esposa, sofrendo dores emocionais. Então, precisamos curar essas feridas abertas. Deus pode nos capacitar a perdoar e a rasgar e a consertar toda a ferida da alma, a trazer a cura e a libertação. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, você que é casado, você que tem sua esposa, você que tem seu esposo, valorize a sua vida conjugal. Valorize seu sentimento. Não permita que esta dor amarga da traição destrua a essência da sua vida conjugal, da sua vida familiar. Seja sincero, seja honesto, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso, meu irmão, minha irmã, é de procedência maligna. Oremos a Deus nesse instante. Pai Celestial,
Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez. É o 9º dia, Pai. É o 9º dia da campanha de cura interior. A cura da alma, a ferida aberta, a dor profunda no coração deste homem, desta mulher. É a dor que permaneceu dilacerando a alma desse teu servo, ao descobrir que foi traído pela pessoa amada, que foi traída pela pessoa amada. Filhos que sofrem a consequência da dor de uma separação. Lares que estão destruídos. Famílias que estão destruídas. Vida sentimental destruída por causa de uma aventura, de uma traição, de uma rejeição, Pai. Então eu oro, meu Deus, pedindo a cura da alma deste homem que foi traído, desta mulher que foi traída, deste amigo que estendeu a mão para a pessoa amiga e depois descobriu que ele estendeu a mão para um falso amigo, que se tornou um caluniador, que se tornou uma pessoa que se tornou seu adversário, que procurou destruir a felicidade desta pessoa. Então nos ensina, ó Deus, a perdoar. Nos ensina a ter o espírito de perdão. E nos guia, Senhor, para a vereda da justiça. Que nós não venhamos falhar como cidadão, como homem, como mulher, como servo do Senhor, como sacerdote, como pregadores. Que nós não venhamos errar o alvo, Pai. Que não venhamos nos transformar em Judas, mas que nós venhamos ser servo dedicado. Que nós venhamos, ó Deus, ofertar nossa alma e espírito para o Senhor habitar em nós. Ó Deus, receba a minha oração, meu louvor, minha gratidão. Eu oro pela minha esposa, Pai, pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe abundantemente a minha esposa. Eu oro pelas minhas 2 filhas, pela Simone, pelo seu lar, pelas suas filhas, pelo esposo da Simone, o Rodrigo, Pai, pela minha neta Isabela, Gabriela. Abençoa, Pai, abundantemente. Eu oro pela minha filha Silene, que está tão distante de nós, Pai. Olha, Senhor, para minha filha. Olha, meu Deus, e abençoa ela, Pai. Abençoa a vida da Silene. Abençoa a vida da Helena, do Carlos, Pai. Que sejam alvo da tua benevolência, do teu amor santo, Pai. Ó Deus, eu oro por cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que estará abrindo este áudio de oração neste 9º dia da campanha de cura interior. Vem curar, Senhor, nossa alma, que muitas vezes está ferida, nosso sentimento muitas vezes abalado. Vem, Senhor, trazer uma cura, uma libertação, Pai. Eu oro, meu Deus, pedindo a cura interior, porque se o nosso interior estiver bem, todo o nosso físico também se manterá bem. Porque a tua palavra diz que o espírito do homem fortalece ele no momento da sua enfermidade. Mas ao espírito caído, quem o levantará? Um espírito destruído pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pelo sentimento negativo, não pode, não consegue
ser feliz, Pai. É isso que eu te peço. Liberta-nos de todo rancor, de toda mágoa, de todo sentimento negativo e nos ensina a prosseguir a jornada da fé. Eu oro agradecido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amados. Fique na paz. Se for a vontade do Senhor, amanhã eu voltarei com o 10º dia da campanha da cura interior. Tchau, tchau.